uma bomba. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 14º episódio do WCast. Eu sou o Felipe Lima, tô aqui ao lado dos meus queridos amigos de bancada, César Dario Cabreira. Fala, Cesarino! Grandíssimo, excelentíssimo senhor Felipe Lima. Grandíssimo dificilmente vem sucedido de alguma coisa boa, né? Né? Ele precede alguma coisa boa Normalmente. Grandíssimo, querido, nunca. Aí... Antes que eu me esqueça, vá, merda. Jamais falaria isso em um programa tão importante que irá exigir que tenhamos uma postura e um porte e que não nos falte brio e cuidado e atenção em relação às informações aqui transmitidas aos nossos queridos ouvintes. Um grande e um caloroso beijo a todos que nos ouvem. Que beleza! E Samuquinha, como é que vai? E aí, beleza? Tá em dia com tudo certo? Tudo tranquilo, tudo numa paz. Ah, sim, tudo que é bom. Certinho. Nenes! Fala, queridos, tudo bem? Tudo bom, lindinho? Legal. Tá por onde? Maravilha. Hoje eu tô aqui de volta nas terras do sul, aqui do chimarrão e do churrasco. Ah, Pô, que legal, beleza. legal. Aliás, o pessoal andou reclamando que às vezes você tá falando e vê um barulho maluco, não sei o que. Explica aí pro pessoal o que é isso. Ah, teve reclamação disso, é? Teve cara, reclamação, tá vendo? cara. Ah, A galera achou que você virou não, marceneiro, tá lixando uma cadeira, pô. qualquer coisa assim. Um barulho meio... Não, é o seguinte, aqui perto de onde eu fico aqui em Canoas, quando eu tô aqui no sul, Ah, tem uma base militar aérea. E o pessoal passa o dia todo aqui, vendo uns casantes de caça, então você tá na rua, vem esse barulhão ali em cima da cabeça, é um avião militar passando em cima. Acho que a gasolina tá barata. Estão queimando querosene, tá fácil, tá o fácil. querosene tá custando pouco. Tá barato, tá barato. Isso é bom, isso é Eles ficam bom. dando um passeio por aqui. Que maravilha. Então tá explicado. Pra quem reclamar dos chiados nas ligações do Nenes, reclame com o brigadeiro do ar. Tá não certo. é? É que tem um negócio assim... Que tá na moda agora essa turma, né? Então tá fácil de reclamar com eles. É que tem um negócio assim, se o cara se comportar direitinho durante o dia, ele pode dar uma volta à noite. Então É isso aí. então é isso. Esse é o ponto. Parece aquele cara tipo César, né? Que morava em Cesário numa chácara. Tipo, não, tudo bem, você se comportou. Pode pegar o carro e dar uma volta no quarteirão na estrada de terra. É a mesma coisa, né? O cara Tipo lustrou bem isso. a bota, né? Tá ali com a farda ok. Aí ele, não, pode dar uma voltinha Pega- aí, vai. pega a chave aí, vai lá. Atrapalha o programa dos meninos, vai. Aí o cara pega um jato pra dar uma volta. Muito bem. E escuta, abemos cartas. Abemos cartas, recebemos uma carta de um ouvinte que é a primeira vez que nos manda. É alguém muito polido, muito educado. Passou uma mensagem sucinta, mas interessante, assim, que eu acho que ele disse que tem nos ouviu alguns programas. Boa. E gostou bastante da maneira com que a gente interage com alegria, com descontração, mas sempre de maneira muito cordial e educada. E aí, como ele disse que a gente é muito educado, ele traz aqui uma mensagem dizendo que a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E pessoas mudam o mundo. Oh. É de um tal de Coisa Paulo fina. Freire. Guardem Oh, esse nome. rapaz. Guardem Paulinho. esse nome que eu acho que a gente vai ouvir bastante ainda, hein? Paulinho, saudade desse vagabundo. Beijo, Paulinho. Boa, boa. Mas eu diria que foi muito pertinente a presença dele, porque o programa de hoje tratará de um tema que tá absolutamente, aliás, sempre esteve, mais do que nunca está,
em voga, que é a educação. Não, antes só da gente embalar, eu acho que do mesmo jeito que o nosso querido Paulinho entrou em contato com a gente, eu acho que a gente precisava só reforçar quais são os meios, né? Boa, antes boa, da gente embalar boa. a conversa. Desculpa cortar o barato. Boa. Desculpa, mas é só pra Tá gente certo, reforçar. tá certo. Não, você é uma boa. pessoa muito educada, você tem toda a razão. E A gente vai polidez. passar, o programa vai parecer uma transmissão do, sei lá, do STJ, alguma coisa assim, né? Não, Vossa Excelência. Data vênia. se for por isso, olha, você é uma pessoa horrível. Você é uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. É muito penoso pra todos nós. Temos que conviver com Vossa Excelência, entendeu? Nossa. Vossa Excelência nos envergonha. Vossa Excelência está sempre atrás de algum interesse que não é o do WCast, entendeu? Então não pense que eles são Eu não bons, sei hein? pra que é isso, mas tudo bem, né? Parafraseando Manda o canal aí, Barroso. porra. Grande Barroso. Eu, aliás, desculpa, eu sou... Barroso é um bom nome pro nosso programa também, né? Fica aí. Quem conhece tá subentendido. O patrono do nosso programa é o Barroso. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse discurso dele, Barroso? que é... Não, pelo Barroso. Quem não é? Enfim, minha gente, vamos lá. Nenes, relembra o pessoal, como é que escreve pra gente, como é que ouve a gente? O pessoal aqui do Sul também tava perguntando aqui para escrever. Aí eu sempre falo, né? wcastpodcast@gmail.com. Boa. Exatamente. E no E aí Instagram? vai Spotify, Instagram, YouTube, Google e Deezer e outros players, né, de música e por aí. Boa, WCast boa. Podcast. Exatamente. WCast Podcast. É isso aí. Então não tem erro. E aquela velha história, mande seu endereço que responderemos com uma boa carta timbrada. Sim. É ou não é? Isso também, se quiser escrever pra gente, manda, como a gente ainda não tem caixa postal, manda uma mensagem e fala, queria escrever pra vocês, a gente manda o endereço Legal. no privativo e aí Ótimo. vocês podem Excelente ter ideia. este prazer. Certo? Boa. Certo. Vossa Excelência, podemos? Podemos dar início aos trabalhos? De acordo com o andamento da Data Vênia, vamos continuar essa bagaça, vai? Muito bem. Boa. Pois bem, nosso querido Paulo Freire então nos levava ao nosso tema central de hoje, que é educação. E baseado na questão do MEC, né, que tá acontecendo lá, essa balbúrdia toda que a gente vai falar, a gente resolveu trazer um pouquinho de vários pontos sobre educação, que é um problema crônico do Brasil. Então acho que o primeiro ponto que talvez até hoje não esteja muito claro para muita gente, e é um ponto forte, né, nessa discussão, é o seguinte: o papel da escola na educação e o papel dos pais da educação. Ou seja, educação vem de casa ou se aprende na escola? Qual que é o limite entre uma coisa e outra, entendeu? Existe um limite, tem que haver, existe uma responsabilidade. Como vocês veem esse primeiro ponto, que é o básico? Deixa na mão do professor, se vira e vamos tocar a vida do lado de cá, ou não? A família tem um papel essencial, sim, na educação, na construção do sujeito enquanto cidadão, enfim. Como vocês veem isso? Bom, eu acho que tem alguns pontos, né, em relação a isso. É claro que é um trabalho de equipe, né? Mas fundamentalmente, grosseiramente falando, eu acho que a escola ensina, né? Mas a educação em si, ela vem de Exatamente. casa, né? Meio clichê isso, mas Exatamente. mas é papel dos pais. E A aí acho que escola, tem dois o extremos, O papel né? da escola é realmente esse, é ensinar, né, É. cara? Tipo, educar, você tem que trazer esse protocolo de casa e dentro da escola, junto com o protocolo da educação que você aprendeu, você vai ser ensinado matérias que talvez você não aprenderia em casa por falta de tempo e tudo mais. E aí dentro desse, né, disso que a gente está concluindo aqui, eu acho que a gente tem dois extremos. O extremo de quem tem condição de ter acesso à educação, né, de escolas, etc., para pagar um colégio e tudo mais, e que transfere para a escola a obrigação com o discurso barato de que estou pagando. Exatamente. Né? Como, Isso. por outro lado, também na outra ponta tem, talvez por ignorância, falta de conhecimento e etc., a falta de responsabilidade, tanto quanto de quem tem condição, de dizer, mas eu tô mandando o filho pra escola lá, então o problema é de vocês.
entendeu? Porque também não quer ser atrapalhado. Tanto a pessoa que de classe média alta não quer ser atrapalhado porque tá preocupado com o trabalho, etc e tal, quanto a pessoa de classe média baixa que também tem suas preocupações com o trabalho e tudo mais, que sai 5 horas da manhã pra pegar o ônibus e ficar 3 horas no transporte pra trabalhar o dia inteiro, pra chegar 8 horas da noite, pra sair do trabalho 8 horas da noite, chegar 10 horas e ainda ter que se preocupar com educação, colégio, Sim. tarefa dos filhos e tudo mais, né? Então, eu acho que existe um equilíbrio, deve existir um equilíbrio, né? A educação vem de casa, Sim. mas como cobrar essa educação de casa se a gente tem esse cenário, né? Não existe... Às vezes as pessoas passam fome, não tem nem como se vestir pra ir pra escola, enfim. E aí depois a gente fala mais sobre isso. Exatamente. Mas é interessante isso, porque a gente vê mesmo isso, né? Que as pessoas querem transferir a responsabilidade. Cara, você pôs o filho no mundo. Você tem que cuidar dele. O trabalho de educar é seu, cara. É seu. Você que criou ele. Por que você vai terceirizar a educação do seu filho? Porque não... Se você terceiriza, cara, então se ele virar um marginal, a culpa... Você vai falar que a culpa não é sua? Não, e educação também, a gente tem aqueles dois lados da educação, né? Você pode ser muito bem educado, que é o quê? É comer de boca fechada, é falar num tom adequado, é abrir uma porta, é tratar bem o idoso. Isso é uma educação. E você pode ser muito bem educado e versado nos mais variados temas, como geografia, como política, como, né, falar um bom português, escrever um bom português. Então a gente tem essas dos dois acepções de educação. E aí é que eu acho que se encontra muito. Claro que a escola também pode... Pô, você tá cuspindo no chão? Claro que o professor pode falar, meu querido, não faça isso, não é elegante para A mais B. Claro. Mas não é obrigação dele, eu acho. E outra coisa, eu não sei também a educação neste sentido do professor. O professor pode ser um gênio da matemática, mas pode ser um escroto que cospe no chão. Você entende? Então as duas coisas podem não se encontrar. Então eu acredito que essa coisa mais intrínseca, mais ser cordial, ser educado, tratar bem os outros, ser polido, é educação. Você não resolve as coisas dando na cara dos outros, você conversa. E isso você aprende em casa, você aprende vendo seus pais, você comer de boca fechada, isso tudo é educação, é ou não é? Então a gente tem que pensar, acho que nesses dois lados de educação. Fala, Nenis. Não, e até isso é muito independente de falar em escola pública e classe social, né? Tem muita escola particular, cara, que é uma podridão ali, né? Uma terra sem lei. Sim. E gente em escola pública que é super educado, respeitoso e, né? Só pra não perder o gancho do que o Lima falou, por exemplo, não, o aluno cospe no chão e o professor fala, não, isso não é elegante e tal. E não é nem só questão de ser elegante ou não, mas isso não é ser respeitoso, né? Você tá num espaço que você tá compartilhando com outras pessoas, sabe? Então não é assim, você não pode fazer o que você quiser, e né? aí você entra num ponto que agora é interessante, a gente nem tinha programado de falar disso, a gente já falar um pouquinho de EAD, mas não é isso. É o tal do homeschooling, esse o termo que estão usando? Cara, que é a educação em casa que o atual governo incentiva um pouco, tá levantando muito esse debate e tem... Pra tirar o dele da reta, né? E tem ganhado muita adesão de muita gente que sim, acha que tem que de uma maneira legalizar, entre aspas, tornar isso de fato uma coisa palpável pra você educar os seus filhos em casa. E eu acho, a gente como pai de criança pequena, morro de medo dele ir pra escola, o que ele vai aprender, com quem ele vai andar, meu Deus do céu. Preocupação normal de qualquer pai. Porém, eu jamais tiraria dele a oportunidade de, né, cara, conviver, aprender, tomar na cabeça, dar na cabeça, exatamente, viver o mundo. A frustração que traz o aprendizado. Exatamente, só, então o convívio você fica deixando dentro social, de uma bolha, né? Claro, o convívio social da escola, que é o que o César falou, é o que vai te mostrar que, esse espaço é nosso. É aprender a conviver o coletivo, entendeu? Pô, você vai puxar descarga, porque vai vir outro cara usar depois. Sim, é o básico, aquela coisa. Exatamente. Então, um pouquinho disso, esse tal do homeschooling. Que eu tenho quase certeza que o termo é esse, peço perdão, já falando bobagem. Tá super em alta. Só uma coisa, esse exemplo que vocês deram da descarga é uma coisa que se perde, parece que ao longo do tempo, né? Você aprende na escola. É verdade. É verdade. De empresa que eu já cheguei. Cara, não, e assim, é sério, uma coisa que eu fico impressionado, assim, principalmente na hora do almoço. Puta, aliás, depois da hora do cara. almoço. Cara, eu já fui em cada empresa, assim, empresa muito grande, fina. Pô, foi uma vez uma empresa que era uma filial britânica aqui no Brasil, os funcionários tinham que usar aquele terninho, tipo de escola, sei lá, aquelas escolas particulares. Sei, colorido, roxinho, né?
Só faltava ter um brasão do lado esquerdo do terno. Rodoviária, bicho, uma nojeira. Não, é bem isso. Mas é muito louco, porque assim, isso não é que se perde, eu acho. É realmente a pessoa nunca aprendeu. Porque você descobriu isso é uma coisa fundamental. Eu faço xixi, eu puxo a descarga. Não existe a possibilidade de não puxar. Pode, às vezes, acontecer em casa, sabe? Você tá fazendo xixi, daí alguém te chama, toca o telefone. Aí quando você vê sua mulher e fala, ah, seu porco, puta, esqueci, mas jamais de não puxar por não, sabe? Pra mim é uma coisa básica. Exato. Então, acho que não é que a pessoa se perde, não, se esquece, é que nunca aprendeu. E aí faltou sim, acho que alguém em casa puxando a orelha falando, ô, grande. Não é assim, não. Tem que fazer xixi, tem que puxar descarga. Eu não sei. Eu acho que daí a gente ainda encontra bem esse limiar do educação de casa e da escola, entendeu? Tá, mas aí só pra finalizar, eu queria só reforçar que eu acho assim, é complicado a gente cobrar essa educação de casa sem, mais uma vez, vou dizer isso, sem com que essas pessoas, né, com que os pais, os avós, ou enfim, o irmão mais velho, tenham condições de transmitir essa educação, né? Eu acho que o meio interfere muito de fato para aquilo que a pessoa é. Claro que existem os foras da curva e eu acho que é uma coisa legal também, só abrindo um parênteses, que eu tava pensando quando eu tava vindo para gravar o programa. Falar, vamos entrar num tema que é um pouco mais sério. A gente tá vindo numa série aí de coisas que é engraçada e tudo mais, que é despojado, e vamos falar de educação. Pô, é legal, mas vamos deixar claro que a gente não tá aqui nem pra cagar regra. E tampouco pra ditar o que é certo ou errado. Sim, a gente tá aqui pra debater, a gente quer levantar alguns pontos, só né, cara? fazer com que as pessoas de repente parem Exatamente, e reflitam. e reflitam. Nossa, como assim, né? É verdade, não tinha pensado nisso. Pensar sobre educação. Então, legal. É um tema pertinente, puta, na seria lindo sociedade. se a gente tivesse a solução para os Sim, problemas claro, da educação. porra. Mas, assim, pra amarrar o que eu tava dizendo, eu acho que, assim, é muito mais profundo, né? É muito mais profundo do que ter um bom método, do que ter uma sala limpa ou etc, né? Tem que ter condição para que todo mundo caminhe junto, trazer a família para dentro da escola, entender, ensinar para essas pessoas o papel delas dentro da educação, sabe? Então essa coisa de escola aberta, tem um programa e tal, que eu não me lembro o nome exatamente, que é muito importante, só que tanto quanto vários outros programas que são importantes no papel, mas que na prática não funcionam. Por isso que educar dá trabalho, né, cara? Porque se você for pensar, tipo assim, não é só mandar seu filho pra escola. É você também ir lá e você também saber o que tá acontecendo lá. Interesse. É você chegar lá na escola, ver aí, filho, o que você tá aprendendo aqui? Onde é que tá seu trabalhinho? Isso. Onde é que tá seu professor tal? Deixa eu conversar com ele um pouquinho. Deixa eu saber como é que você tá se comportando realmente. Porque o que ele vai falar é diferente do que você talvez vá ouvir do professor. Então, e aí é fazer com que todos os atores dessa história, de fato, façam algo funcionar. Sim, exatamente. Porque lei bonita, projetos bacanas, tem bastante. Se a gente pesquisar, a gente encontra. Ah, nossa, olha que bonito, tem isso aqui no Brasil. Ah, que bacana. Mas tá funcionando? Cara, e até se aí cabe a cada um fazer funcionar. E até puxando dessa parte aí, cara, se você for pensar, porque o pessoal sempre tem, o brasileiro principalmente, tem essa síndrome do cachorro vira-lata, né, cara? A gente acha que as coisas aqui não funcionam, que nada aqui é bom. Eu vim de escola pública, cara, então assim, funcionou de alguma forma. Sim. Eu consegui fazer ProUni e tudo mais, então assim, de alguma forma funcionou. E, cara, e a galera fica muito falando, não sei o que. E esses projetos, às vezes as pessoas nem veem, elas preferem ver o que elas querem ver. Tipo, puta, o Brasil não tem educação. O negócio bom mesmo é nos países da Europa. Mas, cara, se a Europa fosse tão boa assim, os caras não teriam tido Idade Média e as guerras mundiais não teriam acontecido. Então, cara, vamos parar de achar que os caras lá são bons demais, porque eles também fizeram um monte de merda. Mas sabe qual é o grande lance? Eles fizeram merda. Só que assim, o que é um parênteses com o que tá acontecendo, eles aprenderam. Exatamente. Diferente mas, cara, da gente aqui que teve merda e não aprendeu porra nenhuma. Mas a gente tem que... Afinal de contas, houve golpe, foi revolução, foi então, o quê? Mas é isso. Porra, entendeu? Isso tudo vai ser transformado foi a com a educação. Mundial, nazismo, ninguém fica discutindo isso. Vai ser transformado eles aprenderam. com a educação. Se a gente realmente parar pra participar da educação dos nossos filhos e do país, acho que isso começa a mudar. Se a gente tornar isso um projeto de nação, se a gente achar um presidente que um dia vai falar assim, não, o negócio do país é a gente fazer... Eu lembrei como se o presidente fosse o Alexandre Frota. Então pensa, eu nem vou concluir, mas eu vou voltar pro ponto. Porque ele falou o negócio, aí eu lembrei porque o cara tá lá e ele falou uma frase célebre falando um negócio e
O negócio é comer. Exatamente. Aí eu falei, puta, já pensou se ele é o presidente e fala... O negócio é comer a educação. Exatamente. Mas, cara, então, acho que o negócio é esse. A gente ter como um projeto de nação. Que algum político vem e fale, cara, tipo... Vamos pra educação, depois a gente resolve. É que o grande lance, todos eles vão falar que educação XYZ. Ninguém vai dizer que não é, todo mundo vai dizer que é importantíssimo. Só que, salvo engano, o único que de fato levava isso como uma bandeira devida é o Cristóvão Buarque. Sim, quer falar dele? Não, eu só ia falar exatamente pra ver se a gente tava alinhado em relação a isso. E inclusive, eu votei nele, cara. Na época eu tava na faculdade, inclusive. E era um cara que, assim, eu falei, é isso. Se eu acredito e falo tanto que educação é alternativa, a gente precisa valorizar os caras que defendem essa bandeira. De fato, defendem o ano inteiro, né? Não só sim, exatamente. Mas, mais uma vez, por uma questão de educação política, o brasileiro acha que tem que polarizar. Não, eu vou votar nele porque ele não tem chance. Isso também é questão de educação. Sim. Mas porque é bem isso, né, cara? Estarmos é questão de educação, ficar essa maluquice de esquerda e direita, sabe? Isso não era coisa pra ser discutida, entendeu? Porque, fato de estarem revisitando se o 64 foi ditadura, se foi golpe, se não foi, se foi legal, se não foi. Porque, cara, entendeu? O negócio estarem discutindo se nazismo é de esquerda ou de direita. Porra, é porque alguma coisa tá muito errada. Sim, é uma gente chupeta que não teve o mínimo de educação, assim, conceitual. De falar, amigo, sério? Dá licença, vira as costas e andando. Liberdade é um valor coletivo. Então, se a gente não entender que a nossa liberdade depende da coletividade de todo mundo e por uma causa, a gente vai ficar patinando nesse esquema aí de direita, esquerda, centro, meio, qualquer coisa agora do tipo que não faz sentido. Sobre isso, questão de esquerda, direita e tudo isso, aquela loucura que tá vendo, que o país se encontra... fala-se muito do tal do escola sem partido e que existe ou não uma ideologia na escola. Como vocês veem isso? E acho que talvez isso possa ser falado talvez um pouco pela nossa experiência. Todo mundo já deve ter tido aquele professor velho comunista e todo mundo deve ter tido também um professor que é mais liberal, por A mais B, criticava, né? Como que vocês veem isso? E de fato, essa neurose que se tornou sim uma neurose... faz sentido, não faz? Isso de fato é importante na qualidade da educação ou vira uma caça às bruxas para desviar o assunto? Como é que é? Eu enxergo mais uma vez como cortina de fumaça. E como a Tabata Amaral, que a gente vai falar depois dela melhor, que, enfim, votei nela e tudo mais. Mas outro dia eu tava... eu não lembro se eu ouvi ela dizendo algo no Instagram ou se eu li, mas foi ela que falou isso. Talvez no próprio discurso que a gente debateu. Sim. Mas ela fala alguma coisa. Eu não vou nem discutir, ela dizendo, né, algo nessa linha. Eu não vou nem discutir a questão de escola com partido ou sem partido. O que eu quero discutir aqui é plano de governo, é política pública voltada para a educação. O que está sendo planejado para melhorar a educação. A gente tem que voltar muito atrás pra discutir esse tipo de coisa, né, cara? Porque se a gente não tem base, como é que a gente vai discutir isso, né, cara? Mas é que sei lá, cara, a gente vai ficando mais velho, vai ficando descrente. Mas parece que sempre fica tão raso, sabe, cara? Fica sempre um debate raso, Fica, porque as escolas querem implementar uma ideologia na cabeça dos alunos. Porque as escolas, isso, aquilo. Cara. Mas assim, ninguém para e põe. E aí eu vou aproveitar e vou encaixar aquilo que a gente falou antes também. Eu não sei, eu não fiz a lição de casa, porque eu provoquei, mas não fiz a lição de casa. Agora, quantos ministros da educação a gente teve nos últimos anos? E aí isso demonstra a preocupação que a gente tem de ter uma política pública voltada para a educação. A gente troca de ministro como troca de técnico de futebol. Excelente. É bem isso, tipo, trocou. E por que troca, né? E por que troca de técnico de futebol? Porque aí você vê que os problemas do Brasil estão por aí, né, cara? Tipo, joga pra torcida. Joga pro eleitor. Eu acho que é por isso que também tem esse negócio, né? As pessoas não pensam no longo prazo. Exatamente. Cara, um projeto de nação... de educação longo prazo, não precisa tem jeito. De no mínimo 14 anos, cara. Porque é o tempo que uma criança vai levar pra entrar e sair de um período inicial de escola, um período inicial de educação, a educação básica. Então, assim, e é bem isso, cara. Se ela é básica, por que a média é 5?
Porque, cara, se ela é básica, você tem que saber tudo, cara. Você tem que aprender. Então a média sendo 5, a não ser que, tipo, tivesse educação básica e complementar. Aí acho que a média poderia ser mudada. Mas, cara, mas dentro do que é básico, você pode... Sim, variar, claro. Mas sei, assim, foi meio extremo. eu acho que é claro, mas foi só pra provocar. Mas faz sentido, mesmo, sim, pra sim, isso. sim. Tipo, se a educação é básica, por que a média tem que ser tão baixa assim? Uma coisa, por exemplo... Fala, Nenis. Não, achei ótimo ponto isso aí que vocês falaram mesmo. O Samuca falou média 5, isso aí até pra faculdade pública, né? Então. E onde é um nível exigido mais alto, né? Sim. E pelo menos lá onde eu estudei, cara, tinha um esquema que era assim: o professor podia colocar na nota que ele quisesse. Então tinha professor que endoidava, assim, colocava uns 8, 8,5. Se você fosse pro exame, que é aquela prova final e tal, aí caía para 5, porque já era o Estado segurando a sua nota. Então aí caía para 5, ou seja, se a média era 8,5, eu tivesse com 8 e tirasse 2 no exame, fechava. Fechava em 5. Aprovado. Entendi. Fechava em 5, é isso aí, entendeu? Mas tipo, não fazia real média, é isso? Não, tipo, porque se você pegar 8,5 e 2, não vai dar 5 no final. Vai dar menos, vai dar, sei lá, 4. Não, então, 8,5 e 2 não. Então, os caras vão arredondar. 5 é alguma coisa. Não, mas o Lênis falou... Eu tenho até medo de contestar assim, porque eu sou péssimo em matemática. Aqui todo mundo é bem bom de matemática. Então... Mas aí eu queria só aproveitar. Nota exigida, 8,5. Fechei com 8, fui pro exame, porque não atingi a média. Entendi. No exame, se eu tirei 2, já soma com os meus 8, 10, divide por 2, 5. Tá. Entendi, ele soma. Parecia o Casagrande agora naquele vídeo que ele fala de matemática, né? Aquilo é maravilhoso. Ou então quase imitamos uma Dilma aqui no discurso, né? Mas a gente não coloca a meta, mas Nenê, se bem que eu ia falar, Nenê acho que foi o único, mas o Lima também teve experiência. Os dois tiveram experiência em universidade pública. Sim. Quantos alunos negros e quantos alunos pobres que também é um ponto, né, cara? Perceptível que eram pobres de fato, tinham na turma de vocês? E aí vou abranger a pergunta de maneira geral. Isso também pro Samuca. Quantos alunos negros tiveram na sua turma, você em escola estadual? E aí depois eu respondo também pra mim, que estudei em escola particular a vida inteira, mas como bolsista, mas estudei em escola particular. Vamos lá, respondam. Puxando aqui na memória, eu acho que era quase, tipo, próximo da metade da escola pública, dentro tipo, na escola estadual e tal, que eu estudei lá e tudo mais, era próximo da metade essa conta. Só que depois, quando você sobe um degrau, essa média já não é... Mas, por exemplo, eu vejo muita gente na USP, por exemplo, que eu estudei, e também eu não sei, aí que tá, não sei na FEA, por exemplo, que é a Faculdade de Economia e Administração. Eu não sei na Medicina. Eu acho que dificilmente você vai encontrar alguém bem ruim na engenharia, mas eu estudava na FEFELESH. A FEFELESH é aquela terra de ninguém. E o acesso, quer assim, quer não, é mais fácil. Ou seja, eu quero dizer com isso, eu tava lá, inclusive, a concorrência é menor. Ou seja, é mais acessível para quem não teve uma educação de ponta, para bater de frente com o pessoal que tá entrando na medicina, no direito, etc. Então, assim, na fé a gente via um pessoal de classe mais baixa, na FELESH, pessoal de classe mais baixa, negros, enfim. Então, e lá envolvia toda uma politicagem muito grande disso tudo, né? Lá é o coração pulsante da política da USP, digamos assim. Isso, engajamento, aquela coisa bem de esquerda, enfim. Que hoje em dia tá sendo muito botado em dúvida, etc e tal. Outras forças vêm surgindo. Mas então, é meio complicado eu responder isso, porque não é a média, entendeu? É uma coisa bem específica. Mas acho que o Nenê pode também ajudar, então, porque ele fez a administração, que tem outro nome bonito lá, mas enfim, que também é um curso um pouco mais eu disputado. ainda estudei no instituto lá, que era meio miscelânea, assim. Tinha as administrações lá, tinha administração pública, agrícola, internacional, tinha também umas engenharias e aí botava também ciências dos esportes e nutrição, então tinha de tudo um pouco. Mas a minha turma especificamente, assim, eu comecei a faculdade, primeiro semestre, tinham 120 pessoas, só para responder diretamente a pergunta do César. Se eu me lembro exatamente, se a memória não falha, tinham 2 negros na turma, 120. E em relação a pobres, assim, classe média baixa e tal,
Eu não sei dizer exatamente, né? Nunca teve uma estatística formal. Mas pelo que não, pessoal, é claro, não dá pra ter eu pedi ali o relatório imposto de renda social, lá como é que chama? Não, mas socioeconômico. Pelo que eu com o pessoal, assim, tinha bastante gente que veio de escola pública. Então eu arrisco dizer, não metade, mas uns 35-40% que estavam lá desses 120 tinham vindo de escola pública. E tinham um poder aquisitivo mais baixo, é isso? Normalmente, cara, é meio que nesse ponto que vai, né? Tipo, se o cara veio da escola pública, é difícil ele ser um cara... São raras as exceções. Tipo, um cara que veio da escola pública, falar que ele, tipo, é de classe média alta é quase que desproporcional. A não ser que o cara, tipo... causou a vida inteira. E esse cara não vai estar na universidade pública. Dos pais, aquela coisa, meu filho vai coisa escola pública, enfim. Mas aí, só pra eu também me encaixar nas perguntas e tal, no meu colégio, eu me lembro de, durante toda a minha vida, de segunda série até terceiro colegial, acho que 3 ou 4 negros na escola. Eu com um. E era uma escola que, assim, tudo bem, enfim, colégio particular de cidade interior, tinha 1 ou 2, mas tinha uma mentalidade aberta, era Era progressista. Era bacana, assim, eu sou muito grato à educação que eu recebi lá nesse colégio. Mas mesmo assim, o acesso não era para todos, né? E na faculdade, na minha turma, tinha uma aluna negra. Eu acho que no meu caso também é uma coisa assim, que era, cara. Tanto que quando ela recebeu o diploma, a metade da galera aplaudiu, quer dizer, todo mundo aplaudiu de pé e a metade chorou, porque era uma menina que ralava pra caramba, cara. E pra fazer um curso de jornalismo, que convenhamos, não vai dar futuro pra ninguém. Ela era muito ideológica mesmo, porque queria fazer, porque acreditava naquilo e tal. Então, é muito. Mas o acesso. a gente falar do lado de cá é muito fácil, cara. No colégio, eu lembro, assim, eu também estudei em colégio particular a vida inteira. Cara, eu nunca teve assim, um negro, assim, se teve algum amigo. Teve talvez um mulato, alguma coisa assim, mas nesse sentido, 1 ou 2, durante os 15 anos de colégio, 12 anos de colégio, não sei quantos anos são. Ou seja, é isso. Não podemos negar, não é questão de racismo, não, mas é questão de acesso. A gente tá aqui discutindo isso e falando do negro e do pobre como se fosse um extraterrestre, né? De tão distante que tá dentro da educação. Sim. E agora só queria... A gente precisa andar, mas eu queria só falar rapidamente a questão da educação ideológica, que pode... Claro que qualquer coisa forçada na tinta se torna um problema. Mas, pra mim, é muito mais problema, infinitamente mais problema, ensinar-se religião em um colégio, e claro que você tem a opção de seu filho participar ou não, e se você matricula seu filho no colégio Nossa Senhora das Graças, ele vai ter aula. Se matricula em outro, ele não vai ter aula de religião. Óbvio que isso existe. Mas eu acho que permitir que religião, e não a história da religião, teologia, mas sim uma coisa enviesada. Se você estuda no colégio adventista, você vai provavelmente aprender criacionismo. Se você estuda num colégio católico, né, e assim vai. Então não é a história da religião como um todo. Então ensinar isso para uma criança, sim, é um abuso. Isso sim é um crime. No colégio católico, né? Bom, você estudou e você tinha a aulinha de religião, não tinha? Então, tinha, mas pelo que eu me lembro bem, quando era criança, sim, tinha aulinha de religião, inclusive eu fiz catequese lá, né? Sim. Na escola. Tudo bem que era um serviço à parte, pago à parte também, mas tudo bem. Só que depois ficando mais velho, assim, dos 10, 11 anos pra cima, o ensino de religião se tornou uma história da religião, então era legal, que complementava. Então bacana, eu tô talvez generalizando. Isso é uma coisa que eu acredito, entendeu? Mostrar todos os caminhos, as possibilidades, as vertentes. E o legal, cara, é que isso falando sim. sobre história de religião... Não é doutrinar, né? As escolas vieram da religião. Lutero foi um dos primeiros a criar a escola porque ele queria que todo mundo tivesse acesso à Bíblia. Tipo, ele queria que as pessoas pudessem ler. Só que daí depois, quando ele, ler, né? só que aí ele foi ensinar o pessoal a ler. Só que depois, com o tempo, ele percebeu que se ele deixasse muito solto, a galera ia começar a ir para outros lugares. Aí ele começou a criar as cartilhas para a escola. Por isso que as escolas com ensino religioso têm as cartilhas de ensino religioso, que é uma forma de doutrinar
mesmo. Mas eu acho ensinando, relativo, ensino cara, e que você pega uma doutrina. PUC da vida, doutrina. Mas assim, Uma eu só tô Mackenzie falando, da vida, eu só tô doutrina. falando de um período mais remoto. Não, agora, então, é que mas assim, é que mas agora trazendo pra mantém hoje. Faculdade, tô pensando em colégio mesmo. Mas Olha, não, mantém Mackenzie uma é pequena colégio. tradição ainda. O Colégio São Luís é um colégio de jesuítas e forma seres humanos fantásticos. Eu não sei, eu tenho- E depois Eu tenho a esse religião meu pegado de católica, religião, talvez eu vendo tenha, isso também, né? ela começou a vir com seus colégios católicos também. Então, assim, começou no protestantismo, só que o catolicismo já viu esse movimento e também se mobilizou para fazer isso. Então, assim, o início do projeto escola veio da religião. Então, é por isso que ela tá tão incluída, assim. É mais isso que eu queria falar. Tipo, que a religião tá realmente incluída nisso tudo por causa do início dela, Não, por mas causa acho do que início não- da escola. Tudo bem, veio mas das não religiões. deveria, entender. A filosofia tava no ensino de tudo. Nasceu das religiões? Sim. Não, talvez não, mas mais ou menos, escola, talvez a visão. O projeto, tipo, a visão do Do que se tem hoje, Lutero porque se não a gente era pensar isso, na Grécia lá atrás já existia. Sim, mas né, o panteão, exatamente. Mas então, porque assim, o que eu falo também, porque era isso, porque Lutero queria que as pessoas comuns tivessem acesso. Na época anterior, Grécia e tudo mais, só tinha acesso à educação, quem tinha dinheiro. Acesso à educação é uma coisa Quem recente. tinha No Brasil poder tem aquisitivo. analfabeto ainda, não precisa falar mais nada. E quem tinha É. poder aquisitivo que participava Sim. desse meio. Então, assim, Grécia era diferente de Uhum. quando Lutero falou, não, vamos instituir algo que pegue as pessoas comuns e ensine a elas a ler. Discute-se muito meritocracia, que eu acho que é um tema também que a Sim. gente, tudo bem, não precisa aprofundar tanto por questão Depois do a gente tempo. cria uma pauta sobre isso, Mas acho. é isso, fala-se muito, meritocracia, mas né, tem que contar o ponto Você de tem que partida dar de meios todo pra mundo, né? pessoa poder disputar Qual é o essa ponto de meritocracia. partida? Qual é seu zero, né, cara? Por mérito, mas assim, pra gente aqui que tá falando que teve acesso e etc, de alguma forma, foi um pouco mais fácil, vamos assim dizer, do que provavelmente até pro próprio Samuca ou para pessoas que o Samuca conhece que nem conseguiram concluir um ensino médio Sim, porque sim. tiveram que ir trabalhar para sustentar Exatamente, os irmãos mais exatamente. novos ou algo Ou nesse porque sentido. teve uma gravidez inesperada no Não, e meio a do merda caminho, essas é que eu coisas acho que também. daí a gente vai daqui a pouco falar um pouquinho da evolução da escola, talvez o formato da escola. Mas o ponto é que as pessoas acabam, enfim, não concluindo, indo para outros caminhos, porque a merda é que na época que a gente tá na escola, a gente tá cagando pra educação. A gente tá agindo, a vida é uma festa, eu quero jogar bola, eu quero ir pra festinha, eu quero... Né, a verdade é essa, quem dera eu, a cabeça que eu tenho hoje, quando eu estivesse no colégio, eu ia ser um gênio. Eu ia ser o cara, entendeu? Desculpa, mas eu vou. Não, então. Mas aí que tá. Você tá falando do seu ponto de vista e dentro da sua ótica. Sim, eu tem acho que. diferença. Sim, mas eu acho que tem muito. Não, também não tô falando que eu sou assim. Nem por isso a gente tem que afirmar que é assim. Cara, mas eu não vejo... Mas, tem muito movimento estudantil fazendo muita coisa, cara. Não tô dizendo, mas eu tô dizendo a preocupação do aluno enquanto indivíduo com a própria educação, de saber que você Com tá o ali no aprendizado. colégio com aprendizado, aquela coisa de cagar sangue. Óbvio que tem suas exceções, mas eu acho que no geral a molecada, você trancar um monte de moleque com hormônio na testa e a juventude acontecendo numa salinha de aula, com todo mundo bonitinho, etc e tal, é complicado. Eu falo, a gente tem que repensar a escola, mas é difícil nessa altura do campeonato o cara entender que aquilo é fundamental pra vida inteira dele. Entendeu? E se dedicar como deveria se dedicar. Esse é meu ponto. Eu entendo O que. Felipe também quis dizer é o fator experiências de vida, né? Não, Você passaram aí eu. mais de 10 anos desde que você saiu da escola, e se você tivesse a cabeça que você tem hoje lá atrás, com o fator experiência de vida e outras experiências e tudo, realmente você contra a cabeça ia ser um gênio, ia despontar naquela sala. Sim, exatamente. Não, eu entendo o que vocês estão dizendo, mas eu acho que a gente não pode tomar isso como senso comum. Entendeu? Eu acho que não dá pra gente dizer que a molecada não tá nem aí. Não, eu acho que é um pouco do nosso porque se a ponto gente de partir vista desse, mesmo. Porque se a gente partir desse princípio, a gente começa a já desmerecer a educação no geral, né? Porque Sim, aí vai porque falar, aí mas também por isso que a educação tá desse jeito. Não porque, adianta nada dar uma puta oportunidade e tal, porque a molecada quer saber só de bagunçar. Porque acho que torna a coisa banal. Mas acho que eu posso entendo dar o ponto do César. um exemplo que muda um pouquinho do que a gente tá falando, mas eu acho que ajuda a entender o porquê que existe essa não preocupação. Eu tava ouvindo um podcast esses dias também, não me lembro qual foi, que dizia exatamente que assim, se você botar uma molecada hoje
Pra jogar videogame, eles estão lá, cada um, eles nem se conhecem, mas tá cada um com seu fonezinho ali, ó. Recebeu a missão de desarmar uma bomba no quartel-general da Casa do Chapéu. Eles, sem se conhecer, eles vão se organizar, eles vão entender que o objetivo é aquele, eles vão lá, eles vão desarmar aquela bomba. Perfeito. Então, o que acontece? Não dá pra gente querer que as crianças, os jovens, os adolescentes, etc., tenham um mega interesse em aprendizado com o mesmo formato de sala de aula antes de Cristo, sabe? Esse é o meu ponto. Se a gente conseguir, a gente, que eu digo, né, todos os responsáveis por educação e etc., entender que mudou, chega, a criançada já tá 100% imersa em tecnologia, sabe? Como você vai conseguir prender? Vou falar, sei lá, da minha experiência aí também em relação à divisão. Cada aula tinha 50 minutos no ensino médio, 45, 50 minutos. Pô, você colocar ali um adolescente de 16 anos sentado 50 minutos numa carteira enfileirada e ali prestando atenção numa lousa escrita giz, exigir um pouco demais. E não significa que eles não têm capacidade de aprendizado. E não significa que eles são limitados. Tem uma frase que eu não lembro de quem, não sei a citação da frase, mas ela é assim: temos alunos do século XXI, com professores do século XX, Sim. e escolas do século XIX. Então exatamente isso. E eu acho que a gente chegou num acordo. Meu ponto é exatamente esse. Claro que não estamos generalizando. Eu acho que não é a questão do moleque. Não, é o formato que bota o moleque. Aquela coisa, Machado de Assis é do caralho. É uma sacanagem se dar pro moleque de 14 anos ler Machado de Assis. Porra, não é uma sacanagem, bicho. O cara não vai entender, não vai se interessar, não adianta. Por mais do caralho que o Machado de Assis seja. Então, essas coisas precisam ser repensadas. Se me permitem, pela nossa pauta, a gente falaria de salário agora, mas como a coisa correu pra aí, vamos só entrar nessa ponta da evolução do ensino, que eu acho que é exatamente isso. A gente pode pensar um pouquinho nos colégios construtivistas. Eu não tenho uma larga experiência, mas já conversei com alguns pais que realmente é uma coisa completamente fora do esquadro que a gente conhece. Todo mundo aqui estudou em colégio tradicional. E uma pergunta que o pai fez é muito real. Fala, olha, maravilhoso, tudo maravilhoso, só que vocês vão até a primeira série, quinta série, sei lá, isso. E depois, como é que eu faço pra esse camarada que cresceu pintando a parede, todo descolado, não sei o que, aprendendo, ok? A sentar na porra de uma mesa, ficar ali 50 minutos olhando pro professor velho explicando alguma coisa. E que vai ter que fazer o vestibular lá, né? E vai ter que fazer o vestibular, exatamente. Que é aquela lá, 297 questões pra você resolver em 2 horas e meia. Se você acordou com dor de barriga, se fodeu, desculpa o palavrão, azar o seu, entendeu? Então assim, eu acho, daí eu começo a pensar, eu acho que tá muito errado tudo. Prova, a ideia de você ter, entendeu? É aquilo que você aprendeu, você aprendeu o ano inteiro. Aí você tem um dia pra juntar tudo. Você pode estar mal, você pode ter brigado, você pode estar de saco cheio, você pode não querer, não. Naquele dia você tem que mostrar. É evidente que tem que ter algum filtro. Tem que ter alguma maneira de mostrar aprendizados. Tem que ter algum filtro pra você entrar numa faculdade. Claro que tem. Mas eu acho que tem que ser repensado. Eu não tenho a solução, tá? Mas eu acho assim que o Brasil... acho que todas essas questões que a gente tá levantando, elas estão muito além do que a nossa educação tem, sabe? Se você for colocar todo o suporte da educação brasileira, a gente tá indo muito longe pra um problema que nem como a gente ia levantar, que, cara, eu acho que antes de tudo isso, eu acho que principalmente na rede pública e tudo mais, porque na rede particular é um pouco mais valorizado o professor. Sim. Mas na rede pública, e acho que isso também parte do princípio da educação que a gente falou, que vem de casa. Tipo, os professores não são valorizados nem em salário e nem em respeito. Claro, então, cara, se nem isso acontece, como que a gente quer mudar um sistema de avaliação, sendo que nem o respeito e o valor que os professores têm de verdade? Uma coisa só que esse é o ponto principal para, tipo, antes de chegar nesse ponto de, tipo, a gente discutir um sistema de avaliação ou um sistema ou um colégio super moderno e diferente e que de fato precisa. A gente precisa primeiro a gente chegar discute, mas ele não respeita o professor, ele não respeita nem o pai e a mãe. Então como que vai respeitar? Sabe? E tem uma outra coisa. Só emendando, meus pais eram professores. E eu acho que isso me ajudou muito a entender e a observar e a respeitar os professores que eu tive. Sim. Entendeu? Então eu tinha muito
esse respeito, assim. Pra mim é aquela coisa, né? Não, pô, o cara é meu professor. Então, assim, sei lá, na minha vida inteira teve 2 casos de atrito que eu tive com um professor, mas que era algo Mas que, então, enfim, depois a gente posso até contar que é meio besta. O seu pai ou sua mãe vão contra você, porque eles são a favor dos professores. Então eles não vão colocar você como o centro. E esse é um problema que eu acho que a gente tem na sociedade hoje em dia, que é isso. De falar, as meu pessoas, filhinho. Porra, como você vai falar assim com meu Imagina, filho? pô. Que tipo, isso? o atrito foi entre os dois. Você é louco. e quem Jamais quer erga a resolver voz é o pro meu pai. filho. Quem é você? Exatamente, O exatamente. diretor chamar pai e o pai E fala, o pai imagina. fala, pô, mas por que você tá me chamando Entendeu? aqui? Claro que eu acho que Cuida do meu cada filho situação aí. é uma situação. Então, acho acho que que né, é- tudo tem que ser analisado. Mas acontece muito isso. Mas só que eu queria. Eu não sei se é voltar a falar, mas a gente fala do interesse, né? Do professor, né, valorizado, etc e tal. Cabe também, a gente não pode também. Parece só o professor é o coitado da história. Ele é muito coitado, sim. Mas temos que lembrar que tem professores e tem professores. Quem aqui nunca teve aquele professor que você fala, cara, todo mundo babava de assistir aula? Acho que principalmente quem fez cursinho, porque cursinho exige o mais do cursinho professor. tem Né? Mas no geral, até no colégio, tá? Você tem um professor preferido, mas você tem aquele professor que todo mundo baba. Ou seja, o cara manja pra cacete, o cara faz uma aula que, meu, que aula, entendeu? Aí entra aquilo que o César falou, acho que o programa passado, vocação. E tem o cara que foi ali, fez o quê pra você ganhar um dinheiro, é um professor, Cara, é um mas pentelho. Eu acho que a real é isso, no é um final, pentelho. todo professor tem que ter vocação, cara. Claro que tem que ter, mas é que nem você falou o negócio de muitos não jornalismo. tem, muitos não tem. Jornalismo. Mas assim, não é que não tem, Lima, mas É cara, que nem eu falo pensa- pela minha profissão, pensa no cara que, o tipo, Samuca, escrever. Qualquer um alfabetizado sabe escrever, não sabe? Mas não... Só que nem... Não, mas- entendeu? Meu sim, ponto sim. é exatamente, um ponto é Sim, exatamente esse. Todo mundo sabe escrever, mas nem todo mundo sabe escrever. Exatamente. Entendeu? Então esse é o ponto. Ensina aí qualquer coisa, você sabe? Eu sei alguma coisa, eu sei fazer um podcast. Só que eu não sei se eu tenho o dom de ensinar isso, entendeu? Agora você pega um gênio, um cara que tem vocação de ensinar, cara, vocês vão babar e vai todo mundo pirar e vai ser uma puta aula. Então, acho que cabe também aos professores se especializarem o máximo possível, irem atrás de ter uma aula inesquecível, matadora, sabe assim? Pra falar, ninguém para quieto, não sei o quê. Mas- Claro que existe uma disciplina, existe um monte de problema. Mas será que a sua aula é do caralho o suficiente pra você conseguir dominar, assim como o Mick Jagger domina uma plateia de 1 milhão de pessoas, conseguir dominar 50 alunos? É isso, entendeu? É ter na mão. Mas mais uma vez, é o suporte que a pessoa tem. O Mick Jagger tem toda uma produção, tem toda uma condição. Cara, mas não, mas eu sei, assim- eu entendi o que você quis dizer. tipo- Mas é bonito ver, é bacana ver a professora que a gente citou no Folha Dupla do outro programa, porque aí sim, não tinha condição nenhuma e ela transformou. Acho que é esse Sim, ponto que você tá dizendo, cara, né? mas isso é muito próximo de Neymar, de caras que, tipo, o Cristiano Ronaldo. É mais ou menos parte do quase o mesmo ponto. Porque, assim, no geral, eu sou um designer, tem 1 milhão de designers. Então, serve pra muita qualquer gente, profissão. tipo, não, mas então, eu faço lá a minha coisa. Eu tô dentro da média. Agora tem um cara que, tipo, é o foda, que ganha prêmios, caralho. E esse cara é o professor nota 1000. Agora, eu sou eu, entende? Então, assim, pra todos Mas os é que tá, professores mas tem. Então, esse eu não romantismo, acho, porra, aí mas já esse vamos- romantismo de engajamento, ele tem que ser, tipo assim, cara, se o cara der a aula dele direitinho, ele não precisa ser o cara espetacular que vai prender as pessoas os 50 minutos dela. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que, tipo, vão existir os fora da média. Sim, sim. Mas a média tem que acontecer. E esse é o ponto. e tem Nem a que média acontecer, tem que acontece, funcionar. cara, porque tá difícil toda a situação. E tem gente que não é o sei lá, o fora da curva, mas é um cara extremamente dedicado. Sim. E que acredita naquilo Então, e faz por essa paixão. Exatamente, Então, mas esse cara é sabe, tipo... pode ter sei lá, pode ter a baseando língua assim, é o Mick presa, Jagger. pode ter alguma Ele é o Mick limitação. Jagger, Tem entendeu? um ponto, tem professor frustrado, tem professor filha da puta, tem professor que persegue aluno, tem sim. Mas, cara, entendeu? E tudo bem, eu só tô dizendo assim, porque a gente tem uma coisa que o professor é o querido, é o coitado que ganha pouco e tá sofrendo, tá cagando sangue, sim. Mas tem que lembrar também que tem professor ruim, tem professor mau caráter, Então, tem mas professor isso tem que não toda sabe. a área. Tem toda a área, a gente tá falando Então de é educação, isso, eu tô falando exatamente. de educação. Mas isso tem toda a Mas área. tem toda a área, e em toda a área cabe a você, profissional, tentar ser o melhor possível, certo? Sim, então eu acho que é isso. Se a gente quiser só professores bons, a gente nunca vai chegar. Tipo, todos os professores têm que ser excepcionais. Então isso não é muito difícil de acontecer. O que eu acho que tem que acontecer realmente no país é isso, cara, porque
tem... Projeto de país. Um projeto de falando. nação e algo tipo de pelo menos ser valorizado. Porque, cara, você estudar 4 anos pra sua base salarial ser R$ 1.500, tipo, pra você dar aula pra 50 negros dentro da sala, Não, é o que fim do depois mundo. o maluquinho vai lá trabalhar de gerente numa loja e já vai ganhar mais que você. Então, assim, é muito longe, sabe? Não, e é muito louco. O professor é a base de tudo. Como pode? Sem professor ninguém é nada. Um país não é nada, meu amigo. Você precisa do professor. Se a nossa base educacional for mais estruturada... Porque, assim, também a gente tem que ver uma coisa, que o Brasil é um continente, né, cara? A gente tem, tipo... 500 países dentro da gente. As cara, realidades são muito Brasília é distintas. Trinidad e Tobago. Se você for pensar, Brasília não é nada. Brasília é um pinguinho no meio do nosso mapa. E ela é do tamanho de Trinidad e Tobago. Então, assim, a gente tem um país continental. E aqui o professor deve ganhar a base em São Paulo. Mas, cara, pensa no professor no Acre. Ele deve ganhar R$200, cara, pra ter que dar aula pra alunos que não conseguem nem chegar, porque às vezes não tem um chinelo pra chegar na escola, não tem um caderno. E aí, Então... assim, só aproveitando, eu não lembro o que você falou agora há pouco que me fez lembrar dessa história, mas é a questão um pouco da vocação, né? Do educador e não só do professor, sim. ali, profissão professor, não, é do educador. Meu pai dava aula voluntariamente de futebol num bairro simples era a zona rural de Cesário Lange. E minha mãe era diretora da escola lá daquela região. E meu pai dava aula como voluntário de futebol, porque ele era professor de educação física e dava aula pra essa galera. Pra molecada, pra poder exatamente no período fora da aula ter o que fazer. E ele contava uma história que ele chegava pra molecada e falava: mas e aí, o que você quer ser? E o sonho dos caras era ser o motorista do caminhão da usina de cana que funcionava lá perto. Na região. Entendeu? E aí... Porque era o máximo que os referência, era caras o máximo. ver, né? Porque era o cara que vinha e que buscava toda a turma pra ir trabalhar. Então era isso que eles tinham como referência. E aí meu pai, claro, com todo o respeito à realidade que existia e tal, mas tentava mostrar e falava: viu, mas vocês podem ser muito mais, vocês podem ir muito além, sabe? Basta vocês conhecerem, correrem e etc. E esse é então, não tô... poder parece meio da hipócrita, educação, meio... né? Eu tô falando do meu pai. Mas não, eu falo com puto orgulho mesmo, entendeu? Do mesmo jeito que eu falo da minha mãe também, que era um... Pô, já vi gente que hoje é procurador do estado, de eu encontrar em festa de casamento e falar: meu, a sua mãe foi um degrau extremamente importante pra eu chegar onde eu tô hoje. Pô, isso é coisa mais linda, cara. Então, assim, eu acho que é isso. Né? Exato, é mais do que ensinar, é educar. Sim, né? sim. É o professor entender o seu papel enquanto instrumento de ensinar algo, mas mais do que isso, educar e despertar a vontade de alguém chegar em algum lugar. E até indo para um ponto de hoje em dia, a gente tem muita informação. Mas isso não quer dizer que a gente tem conteúdo, que essa informação tem que ser realmente organizada, ela tem que ser e por isso que o papel do professor é muito importante. Claro. Mesmo a gente achando... Exatamente. O professor é o cara que vai te levar pelos caminhos. Porque até o próprio nome é aluno, né, cara? É sem luz. Sem luz. Então, ou seja, desprovido de luz. Então o professor é o cara que vai te pôr aquela lanterna, pôr aquele farol, que vai te levar para os caminhos. Então não adianta nada você achar, só porque tem um monte de informação eu não preciso mais de professor. Não. Se eu quiser eu aprendo no YouTube, tá? Mas vai lá para você ver se você consegue realmente aprender. Planos pedagógicos existem para que você aprenda do jeito que você aprende. Você não chega lá na escola e a primeira coisa que você vai ter é tipo uma coisa que nem a gente teve, mas tipo, sei lá, equação de tipo, ou derivada integral. Isso é coisa de engenharia. Você acha que o professor vai chegar na escola e falar assim pra você: agora a gente vai aprender aqui derivada no primeiro ano? Não, cara. Você vai começar do 1 mais 1. Então tem todo um plano pedagógico. Então as pessoas têm que entender que tipo, tudo isso acontece por um motivo. Não é à toa que o professor tá lá. Então, a figura do professor sempre vai ser importante. Podem passar milênios, mas ela sempre vai ser importante. E no fim, a gente nem meteu o pau no tal do Ricardo, né?
Caramba, hein, Porque a cara. gente achava que Eu ia acho- passar o programa inteiro. Falava, puta, vamos fazer um programa. Puta que pariu, Mas vamos eu dar acho, porrada mas eu nesse acho que cara. agora, acho que com tudo Então isso a gente vamos lá, junta. agora podemos concluir que temos uns 3 minutos pra isso. Vai, pau na máquina. vamos lá. Pois é. Não, tudo que eu falei, o que gerou, né, esse programa foi, acho que quem acompanhou, foi o nosso Folha Dupla e o nosso Papel Lixa de hoje, que foi um embate que houve do Ricardo Vélez Rodrigues, o ministro da Educação, não sei até quando, talvez quando isso for pro ar não seja mais, ele tá na corda bamba, e a nossa querida... Seria maravilhoso. E a nossa querida Tabata Amaral. Mas antes disso, então, antes de entrar no Folha Dupla e articular um pouquinho sobre isso, é falar com tudo isso que a gente falou de educação, que é uma coisa que dá pra fazer 14 programas sobre isso. É delicioso versar sobre isso e palpitar e ter todas as soluções na ponta da língua, enfim, relembrar. Eu tô lembrando de um monte de professor meu aqui com muito carinho. Sim, sim. É muito gostoso. E o quão a escola foi importante. E sabe, eu olho hoje, gente, o quão do caralho. Eu sou muito grato que o César falou pela educação que eu tive. Essencial, entendeu? Enfim. Mas o problema é o MEC, Ministério da Educação, Ministério da Educação e Cultura, certo? Está uma balbúrdia no governo Bolsonaro, né? O ministro Ricardo Vélez Rodrigues, nosso querido colombiano. Só o Mac, né? Só o MEC. Pois é, mas é que o MEC, por ser o MEC e por ser essa coisa tão importante que a educação, não poderia estar do jeito que tá. Não. E tá uma loucura. E daí eu fiz brevemente um cronograma de tudo que já aconteceu. Tem o outro camarada, que esse aí é o demônio em forma de gente, chamado Olavo de Carvalho, que é uma pessoa horrível, né? A mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, ele sim. E é o mentor dessa... Que é o mentor desse... Porque tem o núcleo dos militares e o núcleo dos Olavetes, né? E aí no Ministério da Educação é o Olavo que manda. Então ele que indicou, por exemplo, o Rodrigues. Cara, Só pra pontuar, um cara que fala que fumar faz bem. Pois é. Tá. Não, o cara que fala o que ele fala, porque não tem nada que ele fala. Ele fala, isso realmente a gente tem que considerar. É só groselha grossa. É groselha fora de validade, entendeu? É gravíssimo. E assim, ele é um cara que manda e desmanda dentro do ministério. Tira gente, põe gente. E aí entra a religião. Porque lembra que ia entrar aquela número 2, que era a Iolene Lima, que tem uma entrevista dela falando de glória a Deus, Deus é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Vocês viram isso? Aí exoneraram a mulher, não chegou a assumir. Sim, mas sim. ela ia ser o número 2 do MEC, ia ser uma mulher que... agora não tem o substituto. É criacionismo, assim, gravíssimo. Não, agora Tem a entrou... Damares. Não, temos agora o tenente brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que foi impostado como secretário executivo, que é o número 2, que é militar. Aí já começa o jogo do militar com o olavismo. E número 2 no nosso programa é sugestivo, né? Pois é. Não, e tanto é que pra mim, eu acho que o Olavo, ele é mestre... Não em filosofia, ele é mestre em escatologia, Exatamente, né, cara? que é um boca suja de primeira, né? Um cara que, pelo amor de Deus, né, cara? Não, e aí teve aquela balbúrdia do hino nacional, vocês lembram disso? Também. Que tem que cantar, que mandaram carta pra todos os colégios obrigado. cantar o hino nacional e o slogan do governo deve ter voltado atrás. No Voltaram final, atrás. no final... Opa, desculpa, esquecemos de apagar ali o slogan, Não, foi aí mal. voltaram atrás, mas mesmo assim, que coisa, que bobagem, que tolice. Aí, mil exonerações, aí teve a questão do Enem, que tá em risco, o FIES tá em risco, e aí a gente entra... Sem contar que já tiraram as bolsas de iniciação científica. Sim, A parte CNPq tá quase extinta. E o Exatamente. CNPq, ou seja, pesquisa no Já país era um lixo, já cara. era uma coisa precária. O país não investia quase nada e tal. Exatamente. E aí, o nosso... acho que pra complementar, eu tô tentando complementar aqui. Sim. E nosso excelentíssimo vem e fala que a Qual gente... dos excelentíssimos? O ministro ou o nosso presidente? Supremo excelentíssimo O presida? presidente, o viajador dos 7 mares. Estava me lembrando aqui durante a faculdade, uma professora mostrou pra gente um gráfico que mostrava a relação dos países que tinham a maior quantidade de patentes registradas em comparação com a verba dedicada à pesquisa. E aí você pegava uns países assim como os Estados Unidos, era disparado, assim, quantidade de patentes lá em cima e acompanhando a quantidade, a verba aplicada nisso. E o Brasil era um coitado ali embaixo, né, uma porcariazinha assim de patente, apesar de ter muita patente, eu não lembro o nome técnico agora, mas são aquelas patentes que assim, uma empresa estrangeiro, de capital estrangeiro, está aqui no Brasil, então uma patente que, apesar de ter sido um brasileiro que criou dentro dela, é uma patente estrangeira.
Ou seja, só nesse tipo de coisa que ganhava. É bem complicado. Então, e aí, falando disso, o nosso excelentíssimo tuitou, né? Porque ele não faz outra coisa a não ser tuitar, que o Brasil gasta, tipo, tem um gasto com educação igual países da OCDE. Cara, só que assim, ele pega qualquer informação e joga no ar e tá tudo certo. E sem contar que ele ficou trocentos dias lá internado, afastado por questão médica, aí já viajou foi pro Chile, foram 3 viagens. Para os Estados Unidos. Chile, Estados Unidos e Israel. E agora Israel. Né? 3 viagens. Cara. Ganhou na aí Mega Sena, do tá resto ficou no Twitter. Pô, que horas que ele governou? Ele governa esse país? Graças a Deus ele governou só Cara, uma meia hora. Ele já tá dando a merda que tá dando. Imagina se ele estivesse governando muito. A gente tem tanto problema no país agora, com esse governo, que uma frase de Rodrigo Maia é uma frase boa. Que ele falou que o Brasil é um deserto de ideias. Exatamente. Cara, olha quem que a gente Chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto. Se o Michel Temer tivesse alguma forma de voltar, a gente ia querer que ele voltasse, porque o negócio tá tudo difícil. Muito perdido. E é o que nos leva então ao nosso papel lixa e folha dupla de hoje, começando pelo papel lixa. Como não poderia deixar de ser, evidentemente o papel lixa de hoje é o ministro Ricardo Vélez Rodrigues e o MEC como um todo, que tá essa lambança, que a gente já desenhou, né, agora nos últimos minutos, então acho que tá argumentado. E provavelmente ele vai cair, acho que isso tá muito claro. Ele precisa cair, porque isso só precisa torcer para que entre alguém. Um substituto. Um substituto de fato à altura do Brasil e não à altura desse governo mediano. E hoje quem apresentará o Folha Dupla é o nosso querido Cesarino. Bom, vamos lá. O nosso Folha Dupla fica com a nossa querida Tabata Amaral. Enfim, votei nela, declaro abertamente. Também, cara, me orgulho disso. Eu também eu me orgulho muito, e principalmente porque eu assisti uma vez um debate com ela num projeto da CBN chamado Festival Mais São Paulo, no Centro Cultural São Paulo. E é uma pessoa incrível, com uma história admirável. Ela vem de uma origem extremamente pobre, com o pai, se eu não me engano, tinha problema de alcoolismo. Ele enfim, era motorista e tal. Tem todo um contexto, assim, tudo que a gente fala, nossa, como é que pode? E resumindo, ela estudou em escola pública. Em Harvard. Sim. Hoje ela é formada em ciências políticas. Tem um puta conhecimento ferrado nesse âmbito de educação. É a bandeira que ela levanta. Então eu acho que assim é mais do que merecido dedicar essa folha dupla. E o que levou tudo isso foi a discussão. Exatamente, dela com desculpa. Acabou que educação. Acabei ressaltando tanto que eu admiro ela pra caramba. Mas e a gente trouxe essa questão por conta do discurso que ela fez ali. Pode chamar de tapa na cara? Mas a gente pode chamar de tapa na cara com luva de pelica, com luva de boxe, foi com muita classe, com o que for, mas assim, com um conhecimento de causa, sabe? Cobrando depois era um comitê que eu não me lembro, né? Falha também, devia ter estudado, mas era algo que discutia educação. E ela cobrando, mas com conhecimento de causa, falando, não, mas eu quero saber assim, então vamos lá, quem vai fazer o quê? Como a gente vai fazer? Exatamente. O que vai ser investido? Quais são os próximos passos? E o cara não sabia responder nada. E aí a resposta dele foi, você faz muitas perguntas e não quer que eu responda? Então como é que você quer que eu responda, né? Uma coisa assim. Ele, típico saiu da tangente ali de um jeito bem... E ela é uma menina extremamente jovem, sabe? Não é desse ambiente político que a gente tá conhecido, que a gente conhece, etc, né? Que a gente tá habituado. Ela realmente. Então, isso é a nova política. Sim é a nova política. Isso é a nova política. Não me veio com esse discursinho barato, porque é a nova política. Chinelo, Bolsonaro e o caramba 4, de entendeu? Chinelo e camiseta falsa é nova política, entendeu? não. É incrível. Sigam ela no Instagram que vocês vão ver o que ela faz em relação aos comitês que ela monta, sabe? É uma pessoa admirável.
com essa história toda, deixou muito claro que não aprendeu nada, é a esquerda brasileira. Que começou a descer a lenha nela, porque ela faz parte, eu acho, de um projeto do Paulo Lema, eu não sei. Começou a criticar ela profundamente. Cara, e que não tinha nada a ver com a história. Então, é a esquerda que nos trouxe até aqui e nos deixou nessa situação. Exatamente. Então isso aí também pega. Tem a questão do Ciro e a questão de alguns projetos que ela participa, do Lema, enfim, que é financiado por ele. Quer dizer, não tem nada a ver com nada. Mas essa esquerda tacanha, burra, antiquada, que gerou essa ojeriza no país, que nos colocou na mão desse maluco, não aprendeu nada e tá criticando essa menina que é a nova política. O Brasil que é uma luz, entendeu? Precisa aprender que oposição não é ser contra tudo. Exatamente. Então, e teve esse levante, foi ridículo. E ela foi tão graciosa, tão brilhante, tão pontual, e aí começou essa gente horrorosa. E aí, só reforçando, porque se você acompanhar... e se você acompanhar, por exemplo, eu a acompanho no Instagram. E aí ela é toda doce e tal. E eu já tinha pensado nisso, mesmo depois de ter voltado na... Falei, meu Deus, no primeiro embate essa menina vai chorar. Sabe? Meu amigo, na primeira oportunidade, ela deu no meio, assim. Mas não é que deu no meio com um objetivo. Ela não quer machucar. Ela não quer derrubar. Ela quer fazer acontecer. Ela quer que as coisas aconteçam. Ela quer entrega, ela quer resultado. E... Cara, acho que foi o Folha Dupla mais longo, mas não, que mais merece. merecido, que claro. Merece todo esse Folha Dupla aí. Quer complementar, Nenê? Sensacional, não adorei esse folha. Essa folhagem. Folha Dupla de hoje. E escuta, meninos. Tempo virou... amigo é o de Mac, todos. é o Mac que tá coordenando o tempo aqui. Terra sem lei. A gente pode... Claro que a gente não vai encerrar, a gente não conseguiu nem tratar do que a gente se propôs, mas a gente precisa andar. Vocês querem complementar mais alguma coisa do MEC ou vamos pras dicas? Bora pras do dicas. MEC não, desculpa, da educação. Então é isso, esse foi o nosso programa básico sobre educação e tem muito mais a ser dito e quem sabe papo, gente. dia 15 de outubro a gente não faça um revival desse assunto, boa. Trazendo mais coisas. Eu tenho uma sugestão pra alguém começar com as dicas. Acho que o Nenê podia começar, né? Ele nunca começa. Ele nunca começa nada. Fechado. Vai, Nenê. Bora, Nenê. Ó, a minha dica hoje não é livro, hein? Ih, que enrosco. Meu canal Não lê hoje mais, com o cara? tema... Leio. Não, eu tava pensando no livro aqui. Só que como o tema é educação, eu acho que uma educação que está muito em falta no Brasil, principalmente em tempos modernos como o nosso, é educação financeira. Então, um canal no YouTube sensacional, talvez a gente já até tenha comentado sobre ele, se não comentamos no podcast, a gente comentou pessoalmente. É o canal Me Poupe, da Nath. Boa. Nath Arcuri. Ela virou popstar essa menina, né? A Karen fala dessa mulher mais do que de mim, velho. Eu tô com ciúme. Mas ela tem um livro. Não, mas é sensacional. Tem tudo, tem o livro. É muito bacana. É isso aí. É o Me Poupe, é muito bom. Me Poupe Nath Arcuri. Educação financeira, né? É isso que resume o canal dela. Excelente. Ela tem um programa de desfudência, né? Ela fala verdade, isso. desfudência, muito bom. É sensacional, muito bom. é um trabalho incrível. Né? Boa. Muito bom. Quem mais? Samuquinha. Cara, então eu também vou agora, que vamos na ordem do microfone. E o meu também vai ser sobre educação. Mais uma vez eu vou de podcast, porque eu acho que a gente tem que melhorar e aumentar a podosfera aí. Exatamente, sim. Fomentar a galera. Vamos falando que uma hora a gente vai ser indicado em um também, então a gente estamos correndo pra isso aí, porque a gente quer conteúdo bom pra todo mundo. Cara, o nome do podcast é Papo de Educador, porque a gente tá nesse tema. O nome do cara que faz ele é o Damione Damito. É o Papo de Educador do Damione Damito. É um podcast excelente pra quem é da área de educação e pra quem também não é, pra ver como as coisas estão e tal. Tanto é que ele fez a cobertura da professora. É tipo o Oscar pra eles, cara. Eles fizeram a cobertura completa. O podcast tem, sei lá, acho que 3 horas ou mais, uma coisa assim. Ele fez o podcast sobre a cobertura dos professores. E eles acompanharam, tipo, o Oscar mesmo, porque eles vão falando, quem que eles acham que vai ganhar. Eles já meio que previam que não seria a nossa professora e acertaram quem ia ganhar, o cara que ganhou e tal. Então, assim, é muito bacana, vale a pena ouvir. Então, o Papo de Educador do Damione Damito.
Tá falado, e aí, Cesarino? Bom, vamos lá. O meu também é um podcast, né? Tô virando um Samuquinha, aprendiz de Samuca. Não, mas é isso. É o Mamilos, não é nenhuma grande novidade, né? Mas é que as meninas mandam muito bem, cara. Muito. E é o 171. Ensino à distância, não é 171. Eu ia falar o 71, aí me corrigi. Não, vamos lá. O programa 171, que fala sobre ensino à distância. Mas é muito bacana porque pode ser aplicado ao ensino de maneira geral. Então, Mamilos 171, ensino à distância. Ouçam, que vale muito a pena. Muito bem. E pra não perder a tradição, eu vou dar uma dica que não tem nada a ver com educação. Eu poderia até dar... Que mal educado. Que falta de... Não, eu acho lindo que vocês sempre tentam ser pertinentes ao assunto e tal. Eu vou esculhambando, não falo coisa com coisa. Mas, brevemente, uma dica que já foi dada é Merli, que pra mim é um lindo, tem tudo a ver com educação e vale a pena ver, tá no Netflix. Pois é. Por isso que eu não tô repetindo, mas só tô... repontuando. Mas minha dica é um livro pra quem gosta de aviação. Tem um canal no YouTube chamado Aviões e Músicas, que é do Joselito Souza, que é um cara que manja muito de avião. Cara, é muito legal esse cara. É muito legal, muito, né? Bacana. E ele é um cara bacana, ele sabe mesmo, ele fala com propriedade. Ele é meio sem noção. Não, mas ele é mecânico da United, então 30 anos de aviação nas costas, ele manja pra caramba. Ele tem umas chatice dele ali, ele tem... mas tudo bem, ele é um cara bacana. E ele lançou um livro chamado Onde Morrem os Aviões, que é de uma leitura bem breve, rápida e bacana, que ele conta a experiência dele com os aviões Electras da Varig na África, que foram vendidos por uma companhia na África. Mas espero que não morram com pessoas... Alguns sim, infelizmente. Alguns morrem e outros são canibalizados? Canibalizados, perdão. Cannabis, né? Canibalizados, e é muito triste, estavam usando as peças. Não sei se você já viu aquele... Você falou esse negócio de avião canibalizado. O filme O Senhor das Armas, do Nicolas Cage. Sim, perfeito. Né, cara? É exatamente isso. Aquela cena é muito legal. Que é um filme muito bacana, inclusive, né? E é bem isso. E tem fotos que é exatamente aquela cena que o avião fica ali. É triste de ver o avião. Pra quem gosta de avião, fala, nossa, coisa triste. Que é isso, pega peça pra um, pra outro, mas enfim. Aquele prédio da VASP, acho, sempre que eu passo de ônibus ali na... aqui no Congonhas, né? É. Sim, tem acho que até hoje avião da VASP lá. É abandonado, né? Triste. Onde morrem os aviões? Tá no Kindle, né? Tá na Amazon. Infelizmente, é livro digital? Não, tem um digital agora, mas é livro de tiragem baixa, meio... Não tem uma editora por trás, então o frete custa quase o valor do livro. É vergonhoso e absurdo, fica aqui a crítica. Diz ele que não tem culpa sobre isso, eu duvido muito, eu não sei, eu acho que tem um produto com seu nome, você tem que ter controle dele de ponta a ponta. Mas, pra quem... Eu não comprei até que saísse no Kindle, porque eu acho um absurdo pagar de frete o valor de um livro. Mas, fica aí então a dica, Onde Morrem os Aviões, mais uma crítica breve, pra quem mexe com editoração, tem essa experiência, vai achar algumas falhas por lá, alguns defeitos, mas como eu disse, não é um livro profissional, é um livro que é muito bem acabado, tem muito boa vontade, mas tem que pensar que é um livro amador, mas muito interessante. Então, Onde Morrem os Aviões, de Lito Souza, do canal Aviões e Música, que também é educação aeronáutica, queira sim, queira não. Boa, tá certo. Meninos, pelo amor de Deus, vão prender a gente. Vambora? Bora! Tchau, Nenis. Valeu. Tchau, Samuca. Tchau, Cesário. Valeu! Lembrem-se dos nossos... É uma honra. Lembrem-se dos nossos canais, é tudo WCast Podcast. E nunca se esqueçam, por questão de educação, lavem bem as mãos. Um beijo. Muito bem. Falou, turminha. Valeu! Até semana que vem.